senhores, aluado, rabicho, almofadinhas e pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? O principal fator que deixa o universo de Harry Potter muito mais interessante pra mim é que os dois mundos, trouxa, bruxo, se passam no mesmo lugar. Não tem um planeta à parte em que vivem os bruxos, não. É tudo aqui, no nosso mundinho real mesmo. Isso simplesmente é incrível, porque abre inúmeros precedentes e abriu inúmeros precedentes a J.K. Rowling criar e fazer e misturar tudo, como vocês já repararam em alguns vídeos aqui do canal. Pensando nisso, eu quis saber um pouco mais sobre o mundo bruxo, sobre a comunidade mágica durante o período da Primeira Guerra Mundial. O que eles fizeram? Eles ajudaram os trouxas? O que houve? Tinha alguma lei que proibia? E é exatamente isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo hoje no Caldeirão Furado. Nós vamos ver tudo o que aconteceu, tudo que se sabe pelo menos durante a Primeira Guerra Mundial envolvendo o mundo bruxo. Então, meu amigo, chega aí, já deixa o like nesse vídeo porque ajuda pra caramba o Caldeirão Furado. E você que não é inscrito aqui no Caldeirão Furado e tá chegando agora, seja bem-vindo. Deixa de ser trouxa e se inscreva. Esse botãozinho vermelho que tá aparecendo aqui é de graça. Você fica por dentro de tudo que acontece no Caldeirão e seja muito bem-vindo. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra ou a Guerra das Guerras até o início da Segunda Guerra Mundial, foi um conflito mundial centralizado na Europa, né? A Primeira Guerra Mundial teve seu início no dia 28 de julho de 1914 e o seu final no dia 11 de novembro de 1918. Eu não preciso deixar claro aqui que esse foi um conflito do mundo trouxa, né? Do povo trouxa, não do mundo bruxo. Mas já que os dois universos são paralelos, eles se unem em um universo só, onde estavam os bruxos durante a Primeira Guerra? O ministro da magia britânico na época era um cara chamado Archer Evermond. E ele foi responsável pela aprovação de uma legislação de emergência que dizia que os bruxos estavam terminantemente proibidos de ajudar quaisquer trouxas na guerra. Por que ele fez isso? Porque ele era malvado? Porque ele não tinha coração? Porque ele não queria que os bruxos ajudassem os trouxas e pudessem evitar inúmeras mortes? Não, não é tão bem isso. Na real, ele não queria que houvesse uma quebra em massa do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. Beleza, então o Archer foi lá, aprovou essa legislação de emergência, dizendo que os bruxos estavam proibidos de ajudar os trouxas, porém, isso não impediu que milhares de bruxos ajudassem os trouxas durante a Primeira Guerra Mundial de forma discreta. Durante o ano de 1913 a 1921, existia um bruxo chamado Henry, mas a pronúncia é Henry Potter, que fazia parte da Suprema Corte dos Bruxos. Lembra a Suprema Corte dos Bruxos? Aquele tribunal da lei e parlamento do mundo bruxo que tem uma importância enorme na nação? Pois é, o Henry Potter, ele era parte desse conselho. Ele não era chefe, mas ele fazia parte. E todo membro da Suprema Corte é uma pessoa com uma importância no governo, no Ministério da Magia. Pra você ter noção, o Dumbledore já foi chefe da Suprema Corte dos Bruxos, e quem o substituiu foi um bruxo chamado Abadide Akinbade, que era um aluno, um ex-aluno de Uagadou. Então esse departamento do Ministério da Magia, ele tinha uma alta importância, uma alta posição ali na sociedade. Porém, os membros ainda eram subordinados ao Ministro da Magia. Só que, meus amigos, isso não impediu Harry Potter, que era membro da Suprema Corte, de esculachar o ministro da magia Archer Evermond em público. Ele simplesmente não aceitava que um povo com o poder de ajudar o próximo, de ajudar o mais fraco, fosse proibido de fazer isso. Ele achava a todo custo que eles tinham que ajudar assim, então ele foi publicamente, deu um puto esculacho no ministro da magia e, cara, as coisas não ficaram muito legais porque tava meio tenso nessa época a relação trouxa-bruxo. Inclusive, esse foi um dos motivos que fez com que a família Potter fosse riscada dos Sagrados 28. Aquele diretório puro sangue que foi feito em 1930, sabe? Não sei se foi em 1930 ou em algum período da década de 30. Acho que foi num período da década de 30, não 1930 exatamente. Esse diretório foi feito de forma anônima, mas todo mundo sabe que foi o Cantankerous Not que fez, e a família Potter ficou fora porque o Potter tava apoiando a ajuda a trouxas, e os sangues puros estavam, tipo,
dane-se os trouxas, entendeu? Então esse foi um dos motivos da família Potter ser tirada dos Sagrados 28, mesmo ele sendo de sangue puro. E um pequeno detalhe também é que o Henry Potter é o bisavô do Harry Potter. E esse Henry Potter era chamado de Harry pelos mais próximos dele. Por isso que um tempo atrás saiu um puta de um clickbait falando que J.K. Rowling havia revelado que haviam 2 Harry Potter, mas na real era o Henry Potter que tinha um apelido de Harry Potter, não era nenhuma novidade assim. Tanto que esse texto do Pottermore saiu há 2 anos atrás. Enfim, mas o assunto do vídeo não é esse, era só um detalhe que eu quis falar porque é importante. Enfim, como eu citei aqui, apesar dos esforços do governo britânico para proibir a participação do povo bruxo na guerra, alguns bruxos ajudaram sim, alguns milhares de bruxos. E só tem um problema. Assim como na guerra existem 2 lados, na comunidade bruxa também tinham pessoas que pensavam diferente. Então, cada uma ajudou o lado que quis. Então os esforços dos bruxos não fizeram muita diferença, porque tinham bruxos dos 2 lados. Mesmo assim, mesmo tendo bruxo dos 2 lados e não fazendo uma diferença tão significativa para o resultado da guerra em si, muitos bruxos salvaram muitas vidas trouxas. Só que nós conhecemos alguns, muito poucos. O próprio Henry Potter, o bisavô do Harry, né, como eu falei, ele foi um cara que foi contra o ministro, esculachou ele publicamente, então obviamente ele ajudou as pessoas, sabe-se lá de qual lado, né, que ele ajudou, mas ele ajudou os trouxas de alguma forma. Outro nome que nós podemos mencionar aqui é um nome que foi nos dado recentemente, que é o do Teseu Scamander, o irmão mais velho do Newt. Quando o Newt Scamander chega lá no Salão Pentagrama numa acusa com a reunião da Confederação Internacional dos Bruxos, ele aparece e o ministro lá, o Hector Fowler, fala: Scamander, o que você tá fazendo aqui? E aí um cara assim pergunta: Teseu Scamander, o herói de guerra? Então nessa hora a gente descobre que o Newt tinha um irmão que era herói de guerra. Ah, mas beleza, Caco, herói de guerra, ele poderia ser herói de qualquer guerra. Tudo bem, eu concordo com você, poderia ser o herói de qualquer guerra. No entanto, no ano de 1926, não havia tido nenhuma outra guerra além da Primeira Guerra Mundial, que foi a Guerra Trouxa. Então, o Teseu Scamander foi um herói de guerra da Primeira Guerra Mundial, sabe-se lá o que ele fez. Eu espero que a gente descubra no próximo filme, né, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, mas eu tenho certeza que foi um ato grandioso, porque ninguém é reconhecido como herói sem ter feito alguma coisa. Tem uma carta do Teseu Scamander para o Newt, que foi cortada do primeiro filme, que mostra que ele era um Auror e que ele trocava cartas com o Graves, o Percival Graves, chefe de segurança do Macusa, e que ele estava na captura de Grindelwald, ele estava atrás do Grindelwald, que o Ministério da Magia britânico tinha dado essa missão para ele, que era uma missão de grande importância. Então, dá para perceber que o cara não era nenhum Zé, né? O cara era um Auror competente. Tão competente que o Grindelwald matou o Graves e passou por ele, né? Mas beleza. Não, isso daí não vem ao caso. O Grindelwald é um cara, né, acima da média. Além de Teseu Scamander, a gente também pode citar o Newt Scamander, o próprio Newt. Lembra naquela cena de Animais Fantásticos que o Newt e o Jacob estão andando até o Central Park e o Jacob fala que ele serviu na Força Expedicionária, também lutando na guerra, e aí ele perguntou pro Newt se o Newt havia lutado e o Newt disse que tinha ficado na costa cuidando de dragões barriga de ferro craniano. Nossa, eu já imaginei o Newt montado nas costas de um dragão descendo assim e tacando fogo nas tropas, você não imaginou? Mentira, eu não imaginei isso não. O Newt era um cara que protegia animais, catalogava animais, o livro dele era pra proteger, ele não ia expor os animais de uma forma que eles pudessem ser mortos ou até machucados, enfim. A única conclusão que eu consigo chegar com essa informação dele falar que cuidou dos barrigas de ferro craniano durante a Primeira Guerra é que ele tava protegendo os dragões, ou protegendo o território dos dragões, porque, cara, os barrigas de ferro craniano são da Ucrânia, obviamente, né? E a Ucrânia foi um local que teve bastante conflito durante a Primeira Guerra, então eu penso que ele foi lá pra proteger o território e tentar esconder, sei lá o que ele foi fazer lá, mas eu acho que isso é o mais aceitável pra mim. Um detalhe que eu vi algumas pessoas comentando é o fato, a ligação do Newt com a Leta Lestrange e esse dragão ter alguma coisa a ver, já que o dragão da família Lestrange lá no cofre do Gringotts é um barriga de ferro craniano, então algumas pessoas acharam que o Newt poderia ter dado esse dragão pra Leta. Cara, eu também duvido muito disso, já também fugindo
pouco do assunto aqui, Primeira Guerra, mas eu duvido muito disso porque, como eu disse, o Newt era um cara que protegia as criaturas. Ele sabia que se ele desse a criatura pra ser vigia de um cofre, esse dragão ia sofrer pra caramba. Enfim, juntando esses pequenos fragmentozinhos de história, a gente consegue concluir que sim, os bruxos participaram da Primeira Guerra, só que de forma discreta e escondido. E os bruxos americanos também ajudaram bastante, embora não foi uma coisa tão significante para que o governo americano revogasse a Lei Rappaport, que segregava totalmente os trouxas dos bruxos. Lembra disso? Então foi juntando todos esses fragmentos que eu trouxe esse vídeo, que eu consegui fazer e falar sobre isso. Você, o que acha, o que achou do assunto? Eu tenho quase certeza que com isso a gente pode ter um envolvimento muito grande do universo bruxo, do mundo bruxo na Segunda Guerra Mundial, porque Animais Fantásticos vai se passar de 1926 a 1945, ou seja, ele se passa antes, no início, durante e no final, exatamente no final da Segunda Guerra Mundial. Eu não acho que seja coincidência, eu acho que vai ter alguma coisa a ver. Deixa aí nos comentários o que você acha, deixa alguma teoria, alguma coisa que a gente possa conversar, que a gente possa discutir, que a gente possa até fazer um vídeo aqui, deixa uma teoria sobre esse futuro aí de Animais Fantásticos, se eles vão se envolver na Segunda Guerra, o que vai acontecer. Eu duvido que a J.K. Rowling vai deixar passar uma oportunidade dessa, cara. Do jeito que ela gosta de juntar os dois mundos, eu acho bem difícil que ela deixe passar. Meus bruxos, então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, deixa aquele like maroto pra ajudar. A gente se vê num próximo vídeo, fiquem na paz e mal feito feito.